Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês, mais uma videoaula aí, unidade 2. Nós vamos estar entrando aí agora nessa parte de geometria. Não é nada muito difícil, acho que vocês vão achar até bem agradável, porque é fácil, não tem mistério não. São exercíciozinhos aí que na sua maioria interpretativos. Alguns vocês têm que ter uma certa visão espacial, vocês têm que ter a noção de figuras planas. Tudo isso daí a gente vai estar vendo agora nesse princípiozinho básico aí. Beleza? Então todos acompanhem aí, peguem o livro de vocês, unidade 2, página 46. Vai ser um vídeo bem curtinho, a matéria é curta, tá certo? Olha lá, a geometria e a arte parecem caminhar juntas no decorrer da história. Nas pinturas acima, por exemplo, é possível observar figuras geométricas. Que figuras geométricas você observa nessas pinturas? Povão? Nem é uma resposta pessoal, né? Você tem que olhar, bater o seu olhinho aí e procurar tipos de figura. Você tem aqui quadriláteros. O que são quadriláteros? São figuras de polígonos fechados, linhas fechadas, tá? Segmentos fechados de 4 lados, certo? Não necessariamente um quadrado, um retângulo, simplesmente um quadrilátero, tem 4 lados, tá certo? Nós temos aqui uma circunferência, beleza? Não chega nem a ser uma circunferência, um círculo. Qual a diferença de círculo para circunferência? A circunferência é um anel, tá? É só a linha que contorna. O círculo é o recheio, é o que está dentro. Como isso daqui é uma figura que está pintada, a gente pode considerar um círculo, tá? Nada que a gente chegar a falar que está errado, não. Nesse primeiro momento aí, a geometria, a gente não aprofunda muito isso para vocês, não. 99,9% aqui são quadriláteros, mas nós temos alguns triângulos também, tá? São polígonos, segmentos de linhas fechadas de 3 lados cada um. Belezinha? Dando segmento aqui, triângulos, quadriláteros. Bom, acho que é só isso. A gente tem um trapézio aqui, mas está dentro da parte de quadrilátero. Seguindo. 47. Você sabe o que significa poliedro? Povão, poliedro. Poli, vários, edro, lados, vértices, ângulos, tudo isso aí está incluído no mesmo pacote, tá? Então poliedro pra gente são figuras de vários lados, tá certo? Capítulo 5, noções fundamentais de geometria. A gente vai estar lendo aqui, essa parte de geometria para vocês era muito basicona, tá certo? Eu acho que ia ser meio estranho se eu pedisse só para vocês lerem, mas 90% da turma já ia entender do que se trata só de ler, tá certo? A capacidade humana de reconhecer e comparar formas e tamanhos por meio de observações da natureza deu à geometria lugar de destaque no desenvolvimento humano. A pergunta, qual é a forma da Terra, precisou de muito tempo até ter uma resposta definitiva. Para conhecer um pouco mais essa história, leia o texto a seguir. Eu não vou ler. Leia vocês aí com calma, tá certo? Que a gente só quer entender aqui as formas das situações. Isso daí vai de contra aí a galera da teoria do terraplanismo. Com certeza vocês já ouviram falar aí. Tem muita gente aí que está defendendo essa teoria que a Terra é plana, né? A gente sabe que isso aí é uma grande besteira. Mas vamos lá. Polêmicas à parte. As figuras geométricas, como a esfera e o cilindro, são idealizações. Uma bola de tênis, por exemplo, tem a forma parecida com a de uma esfera, tá certo? Uma bola de futebol, uma bolinha de gude, mas não exatamente uma esfera, pois você pode constatar que a sua superfície tem imprecisões. Nossa, para mim tá parecendo muito pequenininho aqui. Eu tenho medo de dar zoom
e desfocar aí para vocês, mas é só acompanhar com o livro, tá? As figuras geométricas planas ou não planas são maneiras de descrever as formas de certos objetos. Pessoal, qual é a diferença da figura geométrica plana para não plana? A plana é uma figura geométrica em 2 dimensões, são as figuras que a gente coloca no papel. Você desenhou no papel, aquela figura geométrica é uma figura que só tem 2 dimensões. A partir do momento que ela ganha uma profundidade, ela tem uma terceira dimensão, a gente sai do plano. Então a gente tem aí uma figura geométrica não plana. Eu tenho um exemplo aqui, o companheiro inseparável aqui da quarentena, o álcool gel, tá? É uma figura geométrica não plana, tá certo? A gente pode comparar isso daqui com um cilindro. Não chega a ser um cilindro, mas a gente compara isso daqui com um cilindro. A própria latinha que tem aqui no desenho, ela tem o formato de um cilindro, tá certo? A bola de tênis, a bola de futebol tem o formato de uma esfera. A própria terra tem o formato de uma esfera. Ela é um pouquinho achatada, mas a gente considera. Beleza? Saber que a Terra se parece com uma esfera, por exemplo, ajuda a compreender os movimentos de rotação e de translação que ela realiza. Isso aí vocês veem muito em ciências. Para entender as figuras geométricas planas e espaciais, também chamadas de não planas, vamos fazer a seguinte experiência. Prenda uma folha de papel na superfície de uma mesa, cole os cantos para ficar presa. Creio eu que uma fita, né? Eu estou tentando imaginar aqui o que está acontecendo. Em cima dessa folha, coloque uma latinha como a da imagem ao lado. Segure com uma das mãos a latinha e com a outra risque contorno na parte da lata que aparece encostada na folha de papel. Ele está querendo que você pegue a latinha, encoste no papel, pegue um lápis e faça contorno, né? Isso vai ficar uma circunferência desenhada. Levante a latinha e observe a figura que ficou desenhada na folha. Você acabou de desenhar uma circunferência. Não precisa ser necessariamente uma lata dessa, qualquer formato circular serve. Dizemos que ela está totalmente contida no plano da folha de papel. Isso significa que é possível representar a base da latinha em um plano. No entanto, é possível fazer isso com a latinha inteira, pois ela não ficaria totalmente em contato com a folha. Então dizemos que a circunferência representa uma figura plana, está dentro do papel, do plano, enquanto a latinha representa uma figura não plana ou espacial. Ganhou uma terceira dimensão? Está saltando? É uma figura espacial. Quando você desenha uma figura espacial, você tem uma ideia de figura espacial. Para ser espacial mesmo, é só vendo ali ao vivo, no toque. Tá certo? Outra maneira de diferenciar figuras geométricas planas das espaciais é observando os moldes de planificação. Quando você pega uma caixa de bombom e você desmonta ela, você está planificando aquela figura. Uma caixa de sapato, desmontou ela, você está planificando, você está deixando em um plano aquela figura. É o que ele vai fazer aqui. Tá certo? Atividades. Essas aqui não tem nem como eu fazer agora com vocês, porque muitas delas são mecânicas. Tá certo? Isso daí vocês realmente vão ter que fazer sozinhos em casa. E na verdade aqui não tem nem muito certo nem muito errado. É só você fazer o passo a passo. Se você jogar uma pedrinha em um lago, você tem um pouco de noção e de ideia, né? Ela provocará ondas na superfície dele. A movimentação das ondas assemelha-se a que figura? Faça um desenho para representar. Não precisa nem ser num lago. Se você pegar aí uma bolinha de papel amassar, bem pequenininha, pega um copo d'água, joga essa bolinha no copo d'água e fica observando o que acontece na superfície. A vela ilustrada ao lado tem a forma parecida com a de uma figura geométrica. Qual é o nome da figura geométrica com que esse objeto se parece? É o mesmo conceito da latinha. Tá? Então é o que eu estou falando para vocês, pessoal. São exemplos aqui, são exercícios que não tem nem como eu pegar para fazer.
se eu for dar muita explicação, eu vou estar dando a resposta para vocês. Então eu vou passar isso daqui para vocês, vocês vão fazer com calma, tá? E eu espero que vocês realmente tentem fazer, porque não é difícil, é intrigante, é divertido. Capítulo 6, figuras geométricas espaciais. Aí já começa aqui um pouquinho mais de teoria. Ele está te dando aqui uns exemplos de pirâmide, tá? A pirâmide é um exemplo da figura geométrica espacial. Outras figuras geométricas espaciais que você já estudou nos anos anteriores são esfera, cone, cilindro, bloco retangular ou paralelepípedo, a mesma coisa, cubo, que é um dado, e um prisma. O prisma, povão, ele pode ter a base é essa figura que fica no topo e na base dela. Essa figura ela pode variar, tá? Pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, que é o caso aqui, tá? Ela pode variar de infinitas formas, tá certo? Responda: o que existe em comum entre a esfera, o cilindro e o cone? O que você acha? Eu não posso dar muita explicação, porque senão eu vou estar dando a resposta. O que você acha que tem em comum entre essas três primeiras figuras aqui? E a segunda pergunta: o que tem em comum entre essas outras três aí? Pensa um pouquinho. Provavelmente quando for ler aqui a próxima página, a gente já vai estar dando essa resposta. Conviver. Não dá pra gente juntar com os colegas, obviamente. Isso que vocês podem tentar fazer na internet. Tem muito site, até no Google aí, se você digitar aí forma geométrica planificada, ele vai te dar esses desenhos. O que ele quer? Ele quer que você pegue esses desenhos, imprima, recorte e cole, para você ver que tipo de figura que vai estar formando aí. Tá certo? Não vou passar isso para vocês porque tem gente que não tem nem acesso à impressora agora, né? Nesse primeiro momento. Vamos lá, parte teórica aí que nos interessa. Agora que você já construiu alguns prismas e algumas pirâmides, vamos observar um pouco mais as características desses sólidos geométricos. Observe o prisma e a pirâmide de bases quadradas abaixo. Bases quadradas são quadrados, tá certo? A base, se você for colocar ele em pé, a gente pode dizer que aquela parte que está encostando no plano, no seu plano, na mesa, no chão, é a base, tá certo? Então nós temos aqui os vértices. O que são os vértices? São os encontros das arestas. O que são arestas? São esses segmentos de reta aqui, onde se encontram as faces, tá certo? Eu sempre dou o exemplo do dado. O dado tem quantas faces? São 6 faces, tá certo? 6 faces. Se você for rodar o dado, se você for jogar o dado no chão, né? Todas as possibilidades que ele tem de ficar encostado no chão, eu digo no chão mesmo, não a parte superior. Cada parte dali que ele bate é uma face, tá? E quando a gente encontra essas faces, a gente está formando uma linha. Essa linha se chama de aresta. Se você olhar agora para o quarto, sala, para onde você estiver, as paredes, o teto e o chão são as faces. O encontro das paredes forma uma linha, seria a aresta. O encontro das arestas, eu estou olhando para mim aqui, estou olhando para mim. O encontro das arestas, dessas linhas, forma uma quina, né, pontiaguda. Essa quina pontiaguda se chama de vértice, beleza? Aqui é o caso da pirâmide. A gente tem aqui o vértice principal, tá? Mas ele tem mais vértices. Nós temos a base, que é a forma diferente, né, diferenciada, quadrada. A pirâmide, a gente tem aqui diversos tipos de pirâmide. O que muda na pirâmide é a base, tá? O que dá o nome dela é a base. Nesse caso aqui é uma base quadrada. Tem a base triangular, tem a base pentagonal, hexagonal e assim por diante, tá? Aresta, mesma coisa. Face, a mesma coisa. E vértice é o ponto de encontro das arestas, mesma coisa. Atividades. Conforme o prisma de base retangular e também a pirâmide de base
quadrangular, que são essas duas figuras aqui em cima. Copie e complete em seu caderno a tabela. Número de vértices, vocês vão contar quantos vértices tem. Número de arestas, vocês vão contar quantas arestas tem aqui em cada figura, tá? E número de faces, aí vocês vão responder as perguntinhas aqui. É bem simplesinho, tá, pessoal? Vai ficar essa atividade aí para vocês. Essa página aqui também. Acho que vale a pena a gente comentar aqui das figuras geométricas planas, que são essas figuras. Repara, qual a diferença da plana para espacial? Espacial te dá a ideia de 3 dimensões. A plana, literalmente, é só no plano, só tem 2 dimensões, tá? Que é altura e largura. Beleza? Vai ficar essa atividade aqui para vocês também. Não tem nem muita coisa que eu explicar aqui para vocês, tá? São bem intuitivas, autoexplicativas, tá certo? Então, para segunda-feira vai ficar isso tudo aqui para vocês. Aí para quinta-feira a gente entra já no capítulo 7. Belezinha, pessoal? Então, falou, saúde para todo mundo aí e fiquem com Deus. Fui!